Então, meu nome é Roger, eu sou do projeto Mais Amor SP, eu sou um dos fundadores e um dos organizadores do projeto. Seja bem-vindo, Roger, ao nosso programa. É uma honra tê-lo aqui. Qual que é a finalidade do Mais Amor SP? O que vocês fazem para ajudar as pessoas? Isso. Então, a nossa finalidade hoje é atender as comunidades e atender as pessoas que estão em situação de rua, né? O que a gente faz hoje são 2 ações semanais, de quinta e sexta-feira. Agora não é mais sexta, segunda-feira. Quinta em São Paulo e segunda-feira em Santo André, onde a gente visita as pessoas para fazer a entrega de alimentos imediatos, né? Para eles poderem se alimentar, e kits de higiene, algumas cestas básicas nas comunidades. A gente tem uma outra ação voltada para as comunidades, onde a gente fornece também cestas básicas e a gente vai procurando saber o dia a dia delas para, de uma certa forma, amenizar o problema delas, tanto nas comunidades como nas pessoas que estão em situação de rua, né? E aí a gente também tem um outro projeto também junto, que a gente atende as crianças. Isso a gente chama de o Dia de Mais Amor. Ele é realizado sempre no final de semana, ou num sábado, ou em um domingo. A finalidade é a gente fazer um dia diferente para as crianças. Então a gente atende 450 crianças em média e a gente fornece um dia diferente. A gente faz com que as crianças fiquem com a gente, com os voluntários, e elas podem ser crianças, né? Então a gente fornece desde oficinas, conscientização de reciclagem, atendimento odontológico, e junto com isso também o almoço, né? Para que elas tenham um dia de diversão e informação dentro de um ambiente seguro, para que elas entendam que elas podem sim ter entender outros mundos, né? E ter bons exemplos de tios que são voluntários, que são dentistas, publicitários, são médicos, para que essa distância, né, da realidade delas com a realidade dos voluntários, elas diminuam a ponto de elas perceberem que elas podem sim e que elas têm o direito de conseguir. Então a gente faz isso, e aí essas ações feita pelo menos uma vez por mês, a gente faz aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, no ABC e na Baixada Santista hoje. E a gente está expandindo esse ano para o interior de São Paulo também, para poder atender essas pessoas, essas crianças. Jornalismo real e sem frescura. Assista o Minidoc na TV Social 3. Muito bem. Eu já queria perguntar para você, que nos últimos dias, alguns grandes jornais da cidade declararam que surgiu não sei quantos mil empregos, que está voltando a crescer tudo na cidade, a economia. Isso é verdade? Você que trabalha diretamente com a massa, você tem visto isso? Infelizmente não, né? Eu gostaria que isso acontecesse, mas infelizmente não. Hoje, na realidade, eles principalmente sofrem demais, porque eles, a maior parte não tem uma profissão, né? uma especificidade assim com alguma profissão, e aí a maior parte também trabalha no setor informal, e os poucos, e na verdade muitos também que trabalham em outras áreas, foram áreas muito afetadas por conta da pandemia, né? Talvez na realidade esteja aumentando um pouco porque comparado, né, à pandemia que estava tudo parado, o comércio está reabrindo e tudo mais, e essas pessoas estão começando a ter o emprego de volta, mas mesmo assim ainda com muita dificuldade, e infelizmente a gente ainda está precisando ajudar demais, né? E eu gostaria que fosse verdade, mas a gente não está sentindo tanto isso ainda, né? E isso também vem de frente até com o que a gente estava trabalhando, inclusive na pandemia. A gente estava tentando ver formas de que eles pudessem conseguir não só ficar pedindo ajuda, mas que eles conseguissem alguma forma de conseguir fazer dentro da própria comunidade algo que alimentasse uma economia lá dentro, né, e o comércio dentro
da própria comunidade para que eles pudessem ir melhorando essa situação aí. As ações do Mais Amor SP envolvem quantas pessoas? Hoje, as ações semanais, de quinta-feira a gente envolve mais ou menos 150 voluntários, 120 a 150 voluntários, e na ação de Santo André a gente envolve umas 30 pessoas. Nas ações de final de semana aí a gente atinge 200, 250 voluntários para poder alimentar as crianças também. Eu acho interessante quem faz esse tipo de trabalho. E eu sempre pergunto, o que você ganha ajudando essas pessoas, fazendo esse trabalho? Eu ganho muito, né? Na verdade, todo o voluntário ganha demais. Porque a gente vive num mundo, né? A gente não pode ser hipócrita, é um mundo capitalista, né? Que a gente precisa de ter trabalho, precisa conseguir dinheiro para a gente ter as nossas coisas e poder se alimentar, ter uma casa e tudo mais. Mas o que a gente percebe, e é um movimento diferente hoje, é que a gente não olha só para o dinheiro, porque muitas vezes a gente está se preocupando tanto só com dinheiro e na realidade a gente esquece do nós, né? Do eu, quem sou eu, né? E ajudar uma outra pessoa, entender e enxergar ela como sendo uma pessoa igual a nós, a gente ganha muito com essa questão, mas com o que tem a ver também com o nome, né, do projeto, que é entender o amor. E é doando amor. A gente doa desde da pessoa, do voluntário que está fazendo o lanche, até quem está entregando, quem está doando, né? Entender que eles estão fazendo isso para que com amor a gente consiga melhorar a vida de alguém. E a gente recebe muito em retorno, amor, carinho, né? Dessas pessoas. E de uma forma assim, isso que é mais legal, sem rótulo. Então você não precisa ser médico, não precisa ser doutor, não precisa ter o melhor carro, a melhor casa para receber o reconhecimento e o amor simples, né? De você estar em contato com pessoas e poder entender não só outros voluntários, cada um tem a sua experiência para trazer, que é muito importante, mas também as pessoas que estão em situação vulnerável, porque é o que a gente fala, a pessoa está ali nessa situação, mas não é porque ela quer, né? Muitas vezes elas erraram como a gente erra, só que eles não tiveram uma rede de apoio que seguraram a posição, né? E a gente não tem por que julgar. E a gente receber o retorno com carinho, com amor, com um sorriso dessas pessoas é o que a gente mais ganha. Ali não importa o valor, não importa nada. E a gente se renova. Toda semana a energia se renova com isso. É bom demais a gente receber um sorriso, uma boa noite, um bom dia de outras pessoas que, né, não se importam com o que você tem no bolso, nada disso. É isso que importa pra gente. Trabalhar com filantropia, assistencialismo no Brasil é algo muito difícil. Muitas ONGs não têm ajuda do governo, não recebem benefícios. E eu queria saber como que tem sido para vocês. É difícil? Diminuiu as doações? Como que é o dia a dia para preparar os alimentos, fazer as ações? É muito difícil, né? Realmente essa situação é muito difícil. Nós não temos, como a gente não tem nenhum vínculo religioso nem político, a gente não recebe nenhum tipo de benefício sobre isso. A gente não recebe nenhum benefício hoje do governo, né? Todas as nossas ações são nós mesmos, os voluntários, que a gente recebe e vai ganhando e vai doando, né, para a gente conseguir fazer. É muito difícil. Hoje, infelizmente, com tudo que aconteceu, né, com a economia diminuindo as atividades por conta da pandemia e tudo mais, a gente tem uma dificuldade hoje muito grande. É um desafio toda semana, né,
na verdade todo dia é um desafio para a gente conseguir com os recursos e os mantimentos para a gente conseguir continuar com as ações. Mas a gente vem trabalhando todo dia e todo dia sempre tem um voluntário que consegue ajuda aqui, um voluntário que consegue ajuda ali, e a gente vem conseguindo na batalha vencer e ajudar as pessoas. No nosso território aqui da União existem muitas pessoas pobres, muitas pessoas que agora estão padecendo por falta de recursos, de víveres básicos. Você acredita que a miséria dá lucro para alguém aqui no Brasil? É complicado, né? Eu acho que a gente poderia estar em um cenário muito melhor, né? Se a gente conseguisse realocar também muito dos recursos, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que talvez se beneficiem, mas a gente também vê muitas pessoas que querem melhorar isso, né? Mas que a gente pode melhorar, a gente pode. Eu acho que aí é uma questão, uma visão também de cidadão, né? De cada um poder entender que todo e qualquer voto não é só um voto. Então a gente tem sim o poder de fazer essa mudança, mas para isso a gente precisa também se dedicar um pouquinho. Se a gente quiser mudar esse cenário, entender que a gente precisa votar nas pessoas certas, cobrar essas pessoas, porque elas vão contratar outras pessoas, né, para setores que a gente precisa, para que a gente consiga realocar melhor os recursos, né? Porque a gente vê tanto recurso sendo colocado em coisas que não melhoram em nada, né? E na realidade elas acabam fazendo com que esses recursos sejam só para tapar um buraco. Certo. E você se lembra de um momento especial no projeto que você guarda no seu coração? Claro que eu sei que há vários, mas se você pudesse compartilhar um conosco. Assim, realmente a gente tem muitos, né? Eu vou acabar citando, eu gostaria de citar 3, assim, porque cada um é de uma coisa. A primeira foi dentro da nossa ação do Dia de Mais Amor. A gente tem o que a gente chama de Fábrica dos Sonhos. Na Fábrica dos Sonhos a gente conversa com as crianças falam o que elas têm de sonho, né? E muitas vezes elas falam de brinquedo, falam de outras coisas. E uma que chamou muita atenção foi porque o sonho dela era ter um caminhão de waffle. Aí a gente ficou com isso na cabeça. Um voluntário adotou o sonho e entregou um brinquedo de caminhão, mas entregou uma caixa enorme só de bolacha waffle. O carrinho, ele era muito bonito, o caminhão era super bonito, a pilha, ele é caro. Ele viu, mas o olho dele brilhou com uma coisa muito mais simples, que era a bolacha. E esse menino, assim, o tempo que a gente ficou ali com ele comeu 3 pacotes como se não houvesse mais nada. Ele não estava se importando com mais nada. Então, você olhar isso e perceber que as coisas são muito simples, né? Para criança, e aí choca a gente. Também a gente tem, infelizmente, outro lado, que já na comunidade uma criança de uns 5 anos, ela veio conversar comigo, e aí ela pediu para ajudar ela, né? E aí tava conversando com ela, porque ela tinha um tio que era cadeirante e não tinha cadeira de roda. E ele não morava aqui, mas aí ela queria que a gente pudesse ajudar com isso e que pudesse mandar cesta básica para ela poder mandar. E o tio não morava ali nessa comunidade. Eu fui perguntar o porquê, aí ela falou que é porque o tio não tinha cadeira de rodas, os parentes, os amigos tinham que carregar,
e na casa dele também os primos estavam passando fome. Então você olha uma criança que ela não devia ter essa preocupação, né? Ela tá se preocupando com coisas de adulto. E aí ao mesmo tempo você olha que o coração dela, né? Que é a grande preocupação dela com os primos, com o tio que tá passando dificuldade, e ela não pediu nada para ela só estava falando dessa situação. E uma situação de rua foi agora, na realidade, muito recente. Um rapaz que a gente assiste, ele veio conversar comigo, ele queria que eu fizesse o currículo dele. Aí, conversando com ele, infelizmente ele já foi preso, ele está incondicional, né? E isso, ele estava sentindo uma dificuldade. Para ele não voltar pro crime, ele estava fazendo coleta de reciclável, e ele sempre ia para pedir cesta básica para as crianças e tudo mais. E aí um dia ele abriu comigo e falou: eu queria uma forma de conseguir trabalho, né, e tudo mais. Aí eu marquei com ele, a gente fez o currículo dele, e aí a gente fez umas impressões para ele, inclusive. Falei de alguns trabalhos, dei ideia de algumas coisas que ele podia até conversar com algumas pessoas. E aí depois ele veio na semana seguinte falar que ele tinha conseguido emprego, né? E veio agradecer, né? E assim, é uma situação que nas conversas que eu já tinha tido com ele, você vê assim, primeiro uma boa intenção dele, ele sabia de tudo que ele tinha errado, ele não estava reclamando de nada, dele ter sido preso, nada disso, mas ele não queria mais aquilo para a vida dele. E ele estava falando da grande dificuldade desses primeiro passo novamente, né? Que é muito duro ele buscar o reciclável, vender por um valor baixo e ter duas crianças para sustentar, ver a dificuldade da família e aquela tentação, né, do que ele fez antes ficar sempre rodeando ele. E mesmo assim ele perseverou, foi em frente, e aí ele conseguiu. Hoje ele está trabalhando, né? E tudo isso a gente faz e sem interesse nenhum. Simplesmente o que a gente fez nessa situação até foi não só mudar o mundo dele, mas a gente está mudando muitas vezes o mundo da família, né? Das duas crianças dele, da esposa, que podem ter hoje um alívio, e os filhos lá na frente pode ter orgulho do pai, né? Que deixou de fazer uma coisa errada e hoje tá fazendo alguma coisa boa, né? E diferente. Então também agradecer a quem conseguiu e deu oportunidade, né? A gente foi, agradeceu pela oportunidade, porque é assim, a gente precisa dar a chance, porque tem muita gente boa, né? Tanto na comunidade como quem está na rua, tem muita gente boa, né? E tem algumas pessoas que muitas vezes não vai mudar, mas isso também faz parte, né? Isso em toda a classe social, né? Acho que em toda a classe social a gente tem a pessoa que não é boa, que tem uma má índole e tudo mais. Não é porque a pessoa está numa situação ruim ou que errou, né? E que ela não pode mudar. Todo mundo errou, todo mundo erra, né? Eu erro, todo mundo erra. Só que a gente precisa de ter uma segunda chance e poder reverter muitas vezes o que a gente fez. Esse é o caminho que ele está seguindo. Então esses 3 que eu posso citar assim, que foram bem legais e que marcaram recentemente a gente. E diante de todas essas histórias,
essa luta, toda essa jornada, você nunca pensou em parar? Não. A dificuldade existe sim, mas se a gente pensar só na dificuldade, a gente fica preso numa situação, né? O que a gente acaba tomando cuidado para não cair na mesma armadilha do que a gente fala, né? E do que a gente promove. A gente não pode ficar inserido nisso, a gente tem que pensar no resultado. Então toda vez que a gente tá esmorecido, né, assim com as dificuldades e tudo mais, tá meio triste, a gente lembra do sorriso da criança, do abraço de um adulto que a gente está ajudando. Então isso fomenta a gente continuar todo dia. Muito bem. E quais são os planos para 2022? Fortalecer, né, continuar com as nossas ações, aumentar o número delas, porque a gente já, na verdade, hoje a gente já atende 7 comunidades semanalmente na quinta. Só que tem algumas que a gente conhece, que a gente já ajuda, que a gente gostaria de ajudar mais. Então, para isso a gente precisa fortalecer a base, né, e poder fazer um pouco mais. A gente tem outros projetos também bem legais para começar, justamente para melhorar e ajudar mais o pessoal. E aí a gente vai depender muito também desse ano 2022, que deu uma melhora em tudo, e aí eu tenho certeza que melhorando tudo, a gente também vai conseguir melhorar junto, e a gente vai trazer uma melhora para muita gente junto também. Muito bem. E quem quiser ajudar, o Mais Amor SP, como é que faz? Para ajudar, a gente tem o Instagram, né, que é @projeto Mais Amor SP. Aí pode chamar a gente por lá, como também pode chamar pelo próprio WhatsApp, no 11 9 4746 4503. Aí já vai acabar falando comigo, provavelmente, e aí a gente vai conversando para estar em nossos grupos do WhatsApp. Lá nos nossos grupos do WhatsApp a gente fala sobre as ações, fala sobre o que a gente está precisando também, fala o que a gente vai estar fazendo, a gente presta contas lá também, né, para as pessoas, e aí a gente vai conversando e é só vir. Seja voluntário e entregue mais amor. Muito bem. Roger, muito obrigado por vir aqui hoje. Gostei muito de conhecer o seu projeto, e para nós é sempre uma honra receber quem faz o bem ao próximo. Deus abençoe você e toda a equipe. Gratidão. Agradeço a TV3 pelo apoio, né, e pela divulgação dos projetos, não só o meu, mas de todos. A gente precisa de um canal, né, para falar com as pessoas, e é assim que a gente consegue mais ajuda e consegue ajudar mais pessoas também. E continuar ajudando quem a gente ajuda, né, que é o nosso desafio sempre. Então, gratidão. Obrigado.